eu vejo que essa música, a polêmica que se gerou em cima dela, eu acho que o que mais me preocupa é que escancara uma janela de que hoje, em tempos onde as músicas são mais fáceis de entender, mas a gente precisa entender que também dentro do Evangelho nós temos a poesia, nós temos as letras mais trabalhadas, nós temos as letras que precisam fazer com que a gente pense um pouco mais. Tudo que é rápido, as pessoas rapidamente acusam como algo demoníaco, porque não entendem. E por falta de entender, compreender um contexto, é muito fácil eu falar que o filme do Rei Leão é do diabo, porque não sei o que aconteceu, e aí você vai, deduz a mensagem subliminar, porque a mensagem subliminar fica no subconsciente, é do Satanás. E aí eu tive que quebrar minha fita do Rei Leão quando eu era criança. Quem diz que os instrumentos, eles têm instrumento do diabo e têm instrumento de Deus? Quem diz que há ritmos do diabo e ritmos de Deus? A gente precisa entender Deus como criador. Deus criou todas as coisas e deu inteligência ao homem para usar. Então é uma limitação muito grande a gente já começar por aí, né? Parece que nós cristãos consagramos ao diabo tudo. Falar, isso aqui é do diabo. Oh meu Deus, Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas, é o arquiteto de tudo. Aí um bruxo lá da África fala, esse ritmo é consagrado. Aí você da igreja fala, olha, se eu bater o tambor nesse ritmo, eu estou evocando demônios. Não, eu evoco demônios se eu vivo em pecado. Imagina. O objetivo do autor já não era esse, exatamente. Né? E esse é o ponto. Não era o objetivo do autor ser uma música congregacional. Agora, o que nós não podemos fazer é limitar o poeta que quer compor uma poesia para Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa de 2026, faixa bônus, um cenário novo, né, com uma nova roupagem, novos temas, né? Então, o nosso desejo é que você, nesse ano, esteja com a gente, caminhe com a gente, né, nesse novo projeto, nesse novo padrão que a gente tem no nosso programa. Ele agora não é mais live, gente, agora ele é gravado, né? Então você pode... sempre, os outros também, né? As outras lives já estão lá, se você quiser também assistir. Então agora nós estamos gravando os programas e também agora nós estamos numa linha mais de não tratar apenas das pregações do pastor Gui, né? Nós traremos temas variados, talvez assuntos que estão no hype, né? Talvez assuntos que estão sendo discutidos e também temas que vocês podem sugerir aí nas redes sociais também, né? Sobre... talvez alguma dúvida que você tenha, algum tema talvez que as pessoas ainda têm muita confusão, né, não entendem muito. Então a ideia é essa, de nós tratarmos disso, né, e claro, citarmos tanto algumas coisas também, pregações do pastor Gui, coisas que estão dentro do tema que a gente for falar. Então, 2026 a gente vem com essa proposta nova, espero que vocês aproveitem, que vocês aprendam mais, né, sobre isso, aqui com o Bueno, com a Sara também. Queria que você já se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Siga a gente nas redes sociais, @Igreja Amor em Movimento, e no college, @college.aem também. No final, a Sara vai falar um pouquinho sobre o college em 2026. Tem devocional nova, né, para você acompanhar também no Instagram. Tem material novo também do college chegando, então 2026 promete, tem muita coisa legal, né? Obrigado, Bueno, obrigado, Sara, mais uma vez. Shalom. E o Bueno sempre com o shalom dele. Shalom. Todo dia eu chego aqui para trabalhar, shalom. Shalom. E nós vamos falar um pouquinho, né? Esperamos um tempo para falar sobre a grande discussão, né, que tem hoje. Se você talvez não vive nesse planeta, né, você talvez não ouviu falar sobre a polêmica música do Marco Teles e do Candeeiro Coletivo, né, chamada Uê, a Fé Ganhou, né? Então, explodiu nas últimas semanas, últimas 2 semanas aí, muita gente fazendo comentário, criticando a música, falando, a música é do candomblé, a música é macumba, a música não tem nada de Deus, a música não fala nada de Deus, vamos cancelar, mata, sei lá, faz qualquer coisa, né?
E do mesmo jeito que tem gente que traz, que defende, mostra de uma outra ótica a música. E a introdução já para esse tema é algo até que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu vejo que essa música, a polêmica que se gerou em cima dela, tirando a questão, e a gente até vai falar um pouquinho sobre essa questão dos elementos, das coisas mais para frente, mas eu acho que o que mais me preocupa é que escancara uma janela de que hoje, em tempos onde as músicas são mais fáceis de entender, o worship hoje ele é necessário. Eu não sou contra o worship, ninguém aqui é contra isso. Eu acho que isso é muito importante para a igreja, né? Músicas de adoração a Deus. Isso a Bíblia fala sobre. Nós somos feitos para louvor da glória dele. Então a gente canta, a gente celebra. Então quando a gente está aqui na igreja, tudo que a gente faz é para a honra e glória dele. Pelo menos precisa ser. Né? E é a questão de cantarmos e celebrarmos a Deus. Mas a gente precisa entender que também dentro do Evangelho nós temos a poesia, nós temos as letras mais trabalhadas, nós temos as letras que precisam fazer com que a gente pense um pouco mais, aprofunde mais na palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você precisa ver de uma ótica diferente às vezes, né? Às vezes as coisas elas não estão tão claras ali. E essa música, essa crítica toda em cima disso, me faz ficar preocupado muito, e acho que escancara essa discussão sobre a fragilidade de interpretação das pessoas sobre. Acho que fragilidade é a melhor palavra, porque eu já vi muita gente falando coisa bem pior. Mas acho que a fragilidade das pessoas de interpretarem. Eu acho que paramos de pensar muitas vezes. Paramos de olhar um texto e falar, cara, o que esse texto traz para mim, né? Tanto a Bíblia como a música. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê que não é uma música como as que a gente canta dentro da igreja, tem coisa errada aí, né? E é claro que entra ali nessa questão, entra muito mais coisa, entra o elemento do José, da Maria e tudo mais. Fala assim, isso aí é a ciranda e tudo. Cara, a regionalidade das coisas. A gente não está acostumado a ter artistas, por exemplo, do Nordeste. A gente não canta muito essas coisas dentro da igreja, né? Eu lembro de João Alexandre, quando João Alexandre lançou João Brasileiro, acho que né? E assim, aquilo foi como assim? Vai fazer um samba, vai fazer uma bossa nova disso daí. Tá? Para quem conhece o João Alexandre sabe que ele gosta, ele é um artista disso, né? Então, acho que eu queria abrir esse programa nesse ponto, nessa ótica, da interpretação, de mostrar que hoje é um perigo muito grande, porque a gente não consegue interpretar um texto. Rede social é isso. Você não lê legenda, você só vê o vídeo e você já tira conclusões disso. Então, não existe essa interpretação, né, Sara? É isso mesmo. Nós estamos andando da metade para frente. Nós não estamos lendo o texto inteiro. Então, a interpretação do texto ela vai ser sempre muito prejudicada, né? E nós vamos inserindo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, o conjunto do que já ouviu, e no final das contas há um ruído muito grande, não é uma comunicação clara. Se a gente pensar no texto, que é Lucas 14, a Bíblia nos coloca como referência cruzada ali, os estudiosos nos colocam Mateus 22. Então vamos começar da parte mais básica da exegese do texto, é quem escreveu e para quem escreveu. Lucas é um autor gentil, é o autor do Novo Testamento que não é judeu. Ele fala aos gregos, provavelmente Lucas era um sírio, ali da região de Antioquia, ele está falando para os que são de fora e ele é de fora. Mateus, sim, fala aos judeus, por isso que Mateus aparece como o primeiro evangelho ali, onde liga o Antigo e o Novo Testamento, porque ele começa fazendo justamente essa ponte, onde terminou aqui, começa aqui. Mateus tem essa linguagem para falar com os judeus e está falando que Jesus é o rei. Lucas está falando que Jesus é totalmente homem. Lembra da organização dos evangelhos? Mateus, Jesus é o rei. Marcos, ele é o rei, mas ele serve. Lucas, ele é o rei, mas ele ele fez tudo que ele fez sendo totalmente homem. E João fala, ele fez tudo que ele fez sendo totalmente Deus. Então nós temos nos 4 evangelhos um panorama muito mais completo de 4 visões que nós precisamos ter para entender Jesus.
totalmente. Você vai entender isso na linguagem, como que em Mateus 22, 1 a 14, explica a respeito desse grande banquete, e como em Lucas 14 vai explicar sobre esse grande banquete. Esse é o princípio da exegese, quem escreveu e para quem escreveu. Aí a gente já tem um contraste no texto. Outra coisa, nós não podemos ler isoladamente. O capítulo 14, Jesus está falando sobre a cura no sábado. Está falando, vocês podem salvar um animal que está lá atolado com risco de morte no sábado, mas vocês desprezam um ser humano, não podem curar um ser humano porque é sábado. Quer dizer, o sábado é para o homem ou o homem é para o sábado? Não entendi como é que é o negócio. Depois Jesus vai falando sobre humildade. E depois ele fala sobre o grande banquete. E para terminar, ele continua falando sobre o custo do discipulado. Não é possível ler a parábola ali do grande banquete isoladamente. Você vai produzir uma heresia, assim, manual de como produzir uma heresia, leia um texto isolado, interprete isoladamente a partir da sua experiência subjetiva. Vai acontecer com todo mundo, o príncipe dos pregadores e aquele que está estudando a Bíblia agora. Então vamos entrar no texto? A primeira coisa que Lucas fala é: felizes aqueles que participam da mesa do reino de Deus, que se assentam na mesa do reino de Deus. Ele começa a contar a história dizendo, olha, as pessoas que foram inicialmente convidadas, é aquelas que seria óbvio que elas estivessem sentadas à mesa do rei, porque elas trabalham com isso, vivem disso, são religiosos, são mestres. Eles recusaram dizendo, eu tenho que ver a minha propriedade, eu tenho que cuidar dos meus instrumentos de trabalho, eu tenho que cuidar do meu casamento. Isso está dentro do mandato social e do mandato cultural de Deus, que está lá no início, lá em Gênesis 1. Significa que essas pessoas que se negaram a sentar à mesa, elas estavam cumprindo nada mais, nada menos do que aquilo que Deus mandou. Só que elas estavam usando essa obrigação, essa responsabilidade, para não se assentar à mesa do reino. Há uma inversão de valores. Então, aquele que está dando a festa diz, vai falar aos seus servos, vão e busquem aqueles que estão doentes, aqueles que são pobres, tragam para a mesa. Então, amplia isso para as questões sociais, para as questões físicas, para o sofrimento. Tragam todos aqueles que sofrem para a mesa do reino. Mesmo se você for e trouxer resolver todas as questões sociais que a gente encontra no mundo, ainda vai sobrar lugar à mesa. Então, vá além, geograficamente além do social. Vá além daqueles que estão perto de você, que falam uma língua diferente, que são fisicamente diferentes, culturalmente diferentes, traga-os para a mesa do reino. Depois que estão todos assentados na mesa do reino, a conversa não para por aí. Jesus começa a falar sobre o custo do discipulado. Jesus começa a falar que mesmo assentados à mesa do reino, se nós não formos verdadeiramente discípulos, se nós não cuidarmos de nós mesmos, é como um homem que foi construir uma grande torre, mas ele se descuidou, ele não fez um planejamento, ele não calculou os custos. O que aconteceu? Passou vergonha. Então não adianta você ser convidado a sentar à mesa se você não entender o custo do discipulado. Todos são convidados a sentar à mesa, mas nem todos serão discípulos. A gente está aqui numa exegese simples, olhando só para o texto, entendendo que Lucas está explicando aos gentios. Ele usa toda essa forma de explicar, porque ele não está explicando aos judeus, não está explicando para quem está acostumado. Então, até sobre ele falar aquela questão de confrontar a religiosidade, ele faz de uma forma diferente, porque as pessoas que estão ouvindo ele não têm as mesmas referências que o judeu, que tem o mestre da lei, o fariseu, o saduceu. Eles não têm essa referência, são pessoas que estão escutando a conversa de um outro ponto de vista. Então, o nosso maior problema aqui não é o que o texto diz. Porque vocês viram como é simples o que o texto está dizendo? O problema é eu pegar só um pedaço. A palavra de Deus não se presta a isso. Há uma leitura... a gente acaba falando lacunar, né? Porque quando você não pega o todo, você vai deixar algum buraquinho que eu vou encaixar como um pop-up em alguma outra coisa. E eu acho que a maior dificuldade que temos hoje é que, em média, nós temos que ser honestos. No Brasil, em média, pessoas não têm o hábito de leitura. Nós temos um dado que no Brasil existem
analfabetos funcionais, que são pessoas que sabem ler, mas não têm capacidade de interpretação de texto, não têm capacidade de entender subtexto, contexto, não conseguem criar essa forma. E dado a essa dificuldade que, em média, o brasileiro tem, tudo que é rápido, as pessoas rapidamente acusam como algo demoníaco, porque não entendem. E por falta de entender, compreender um contexto, é muito fácil eu falar que o filme do Rei Leão é do diabo, porque não sei o que aconteceu, e aí você vai, deduz a mensagem subliminar, porque a mensagem subliminar fica no subconsciente, é do Satanás. E aí eu tive que quebrar minha fita do Rei Leão quando eu era criança. Olha que triste. É igual o Crônicas de Nárnia, né? Exatamente. E aí, essa é a dificuldade do brasileiro, ler as coisas, entender um texto, saber o que é uma boa leitura. E quando nós vamos para a Bíblia, que é o livro que precisa ser entendido, a Bíblia ela não pode ser lida de uma forma assim. Claro que eu creio que o Espírito Santo fala, ministra, nós precisamos conhecer a Deus, tudo isso é importante, eu acredito que Deus fala com cada indivíduo na leitura bíblica, mas nós não podemos ler a Bíblia de uma forma assim, vou ler aqui um texto de Cantares e vou aplicar tudo aqui na minha vida. E tem coisas que pode, e se você é solteiro, não pode. Não pode. Se você está lá lendo Eclesiastes, você precisa entender o que aquele texto significa, o porquê que aquelas palavras estão ali. Existem textos que falam que não tem valor no trabalho. Você fala, então vou largar meu emprego, porque a Bíblia está falando que não tem valor no trabalho. Então por que eu estou trabalhando? Enfim, e é claro que eles estão dentro de um contexto. Tem um porquê, cada um daqueles textos tem uma explicação. Na verdade, a vida sem Deus, o trabalho não é útil. Então, por falta de compreensão de contexto, as pessoas erram tanto. E isso que acontece hoje na internet, rede social, mostra a falta de humildade que nós temos de falar, poxa, eu não entendi. Eu não captei a mensagem, eu não entendi o texto, eu não entendi o contexto, eu não sei o que é, mas é algo que bateu um tambor, é macumba, é do diabo, não presta e vai pro inferno. E quem diz que os instrumentos, eles têm instrumento do diabo e têm instrumento de Deus? Quem diz que há ritmos do diabo e ritmos de Deus? A gente precisa entender Deus como criador. Deus criou todas as coisas e deu inteligência ao homem para usar. Então, é uma limitação muito grande a gente já começar por aí, né? Se bater um tambor é do diabo, olha, Deus fez a madeira, Ele fez o couro, Ele deu inteligência ao homem para transformar aquilo ali, e isso é cultura. A gente já começa errado quando categoriza dessa forma, principalmente nós que somos do Sudeste, e não estamos envolvidos nesse contexto, como o autor da música está e o coletivo está, né? Só um ponto rapidinho, e é engraçado que parece que nós cristãos consagramos ao diabo tudo. Falar, isso aqui é do diabo. Oh, meu Deus, Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas, é o arquiteto de tudo. Aí um bruxo lá da África fala, esse ritmo é consagrado. Aí você da igreja fala, olha, se eu bater o tambor nesse ritmo, eu estou evocando demônios. Não, eu evoco demônios se eu vivo em pecado. Sim. Se eu minto, se eu roubo alguém, se eu cometo pecado. Aí sim eu estou trazendo o diabo para minha vida. Eu queria trazer uma coisa assim. Nós precisamos ter bem separado em nossa mente as coisas que a Bíblia nos ensina a respeito do próprio ensino. Atualmente a gente está com um hábito, porque a democratização da informação está aí. Mas isso não quer dizer que informação é conhecimento. Então a gente tem o copista, o papagaio, aquele que reproduz, aquele não sei o quê. E a gente perdeu o hábito de olhar para a vida da pessoa e entender em que ponto da vida a pessoa está. A gente permite que todo mundo nos ensine. Uma coisa é ouvir testemunho. A pessoa acabou de se converter, ou a pessoa está ali nas primeiras coisas, ou é um crente de 30, 40 anos, mas é uma pessoa que não tem entendimento bíblico, não tem um bom relacionamento com Deus, a gente não entende a intenção da pessoa ensinando, a gente compra tudo como se fosse conhecimento. Mas existem lugares, olha, essa pessoa, eu vou ouvir o testemunho dela, mas ela não vai me ensinar.
Olha, essa pessoa aqui é um excelente linguista, um excelente historiador, um excelente arqueólogo, mas não é meu pastor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho que saber que eu posso aprender história com um, mas eu não vou ser pastoreado por ele. As questões de pastoreio não são para ele. Às vezes a gente fala isso e as pessoas acham, isso é muito agressivo. Mas você não pode deixar um perdido te dizer qual é o caminho. Existem lugares na vida, né? E hoje à noite a gente até vai falar sobre isso no college, é tema de aula, que as pessoas não estão deixando de ler a Bíblia porque a Bíblia é complicada. Estão deixando de ler a Bíblia porque a Bíblia não está funcionando. Então eu pego um texto denso, gasto um tempo com ele e ele não significa nada na minha vida. Isso tem a ver com quem a gente ouve e como a gente aprende. Nossa. Agora, quando a gente fala sobre ritmos, essa briga é uma briga já muito antiga. Né? Quando você pega, por exemplo, a Renascer, quando ela veio para o Brasil, o apóstolo Estevão, a bispa, eles trouxeram as segundas-feiras, né? Que eu fui muitas ali, eu achava incrível, como assim, tem banda de rock fazendo 5.000 pessoas lá dentro, banda de rock cantando para Deus, assim. E eu lembro que foi uma época, eu vim de presbiteriana, e assim, era uma época que assim, meu pai falou, cara, como assim? É rock e tudo mais. E, então, essa questão do ritmo é uma questão muito, mas muito antiga. Então, assim, e as pessoas ficam falando sobre candeeiro coletivo, sobre Marcos Teles. Gente, o Oficina G3 já fazia isso lá atrás, o Resgate já fazia isso lá atrás, Cats Barnett, eles foram os primeiros a tirarem, por exemplo, assim, não tinha a palavra Deus na música, ele falava você, faz até hoje isso. A explicação deles é para que as pessoas, muitas vezes naquela época, porque hoje é moda, né? Você ir para a igreja, hoje é moda você falar de Deus, né? Eu estava brincando com a minha sogra esses dias que ela gosta muito de falar glória a Deus. Ela é crente, convertida. Fala glória a Deus, né? E aí, às vezes, quando escuta o glória a Deus de outra pessoa, ela é crente. Não, não é crente. Porque o glória a Deus hoje... Está usando uma expressão. Está usando uma expressão. E essa questão de vocabulário de igreja também é expressão de grupo cultural. E aí, esse ritmo, então, essa briga já vem há muito tempo. E eu queria até levantar uma questão aqui, talvez uma outra opção de interpretação sobre a música. Assim, será que... porque eu acho o Marcos Teles muito bom na questão de letra, na questão de poesia. Será que talvez a música não tenha a intenção também de provocar essa questão, essa discussão assim? Eu estou falando sobre José, eu estou falando sobre Maria, eu estou colocando atabaque, eu estou colocando as coisas, eu estou até usando um colar aqui que falam que é guia, que para mim aquilo ali não é guia. Aí, será que ele intencionalmente estava falando assim, essas coisas não são do diabo? Assim, eu estou fazendo isso agora para Deus, para mostrar que todas as coisas são de Deus e o diabo roubou isso. Então a gente precisa parar de pensar que a música, o atabaque, as coisas que são aqui, elas são do diabo, não são do diabo. A gente toma isso. A gente tem que reivindicar isso porque todos os instrumentos, todos os ritmos são para Deus. Tem que reivindicar isso, tem que vindicar, trazer para perto. Gente, acompanhar a mensagem com a música, pensa em Lutero, né? Isso é prática da igreja, a gente cantar o evangelho. Isso é parte da igreja. E cada um, de verdade, a gente não tem como interferir nisso e falar que todo mundo pensa a mesma coisa. O que a gente precisa cuidar é da nossa base de fé. A base de fé é única, mas a expressão ela é plural. Vai procurar o cristianismo em todas as partes do mundo e você vai encontrar esse plural. Não adianta tentar colocar numa caixinha, porque a gente está falando de seres humanos servindo a Deus. Deus nos fez diferente, ele não está com medo disso, não está apavorado com isso. Ele não olha para o instrumento e fala, olha, esse instrumento foi roubado da minha mão. A gente não existe ser. Todo ser foi criado, não existe como um ser criado tirar algo da mão de Deus, da propriedade de Deus, né? Quando a gente fica criticando isso, dizendo isso aqui é do capeta, nós estamos legitimando algo que não faz sentido nenhum biblicamente. Lê Salmo 150, lê os instrumentos que estão listados lá como instrumentos para o louvor e você vai ver que
Não é uma questão de apropriação ou reapropriação. É uma questão daquilo que Deus criou, é para Ele. Todo ser que tem fôlego, louve. Faça barulho para o Senhor, mas faça um barulho santo, né? Então, o problema não é onde a gente bate, o problema é que tipo de adoração e louvor a gente oferece. Mas nós não estamos cantando Castelo Forte hoje. A gente não canta Aleluia de Handel, a gente não canta Magnífica de Pergolese, a gente não faz um culto assim. Então, nós estamos fazendo uma coisa que nós mesmos já aceitamos essa transformação e toda a linguagem humana, ela simplifica. Né? Exemplo que a gente pode dar sempre. Vossa mercê, vós me sê, você, sei, e vai ter um dia que você vai abrir seu WhatsApp lá e vai ter um e você vai entender o que está falando. Nós somos seres inteligentes, nós acreditamos nisso. Esse é um paradigma de linguagem, de expressão humana. Toda a linguagem humana, seja ela música, o que quer que seja, ela vai simplificar. Mais simplificada não significa que o complexo deixou de existir. O problema é que talvez nós estejamos destreinados, limitados, e toda vez que a gente encontra alguma coisa complexa, a gente para na estranheza e não quer entender o que está acontecendo ali. Então, até dado esse ponto, por exemplo, o estilo de música hoje comum na igreja, que é o que nós chamamos de worship, é algo bom para a igreja. É algo muito bom para a igreja. Inclusivo. Porque ele é inclusivo, exatamente, porque ele é uma letra que todos entendem, que fala sobre Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, que explica o evangelho, que é fácil, que eu escuto uma vez, eu já... Embora tem músicas hoje no worship que eu tenho quase certeza que o povo canta e não sabe. Ah, tá. Tipo uma Gabriela Rocha da Sarça. Pergunta pra igreja aí, quem sabe o que é a Sarça? Subir do monte lá do Morada também, não entende. Mas a maioria, Sim. Em suma, a maioria são músicas fáceis de entender. Além de serem músicas fáceis de entender, são músicas fáceis de cantar, são músicas fáceis de tocar. Então, qualquer igreja consegue replicar o mesmo louvor. E isso é bom. Isso não é ruim. Isso simplifica. Esse estilo de música, por exemplo, não deve ser cantada nas igrejas de forma congregacional, porque ninguém vai entender. Mas imagina, o objetivo do autor já não era esse, exatamente. Né? E esse é o ponto. Não era o objetivo do autor ser uma música congregacional. Agora, o que nós não podemos fazer é limitar o poeta que quer compor uma poesia para Deus. Porque nós cremos lá no texto dos talentos que Deus ele dá os talentos ali para os seus servos e para o servo que recebeu um talento do Senhor, que é a poesia. Então ele não pode ser criativo, ele não pode compor. Às vezes no âmbito da criatividade a gente até erra, porque é isso, quando você está ali explorando os limites da criatividade, você erra. Mas é a arte do artista, do poeta. É errar tentando compor algo para Deus. E aí eu tenho que limitar esse cara e falar, você só pode compor letras simples, claras, cristocêntricas, tem que falar Deus a todo momento, falar do sangue, falar não sei o quê, porque esse é o jeito que o mercado se agrada, entendeu? Que as igrejas vão gostar de você. E quando ele, na verdade, está compondo algo para Deus, diferente. E aí eu vejo isso do chamado dele. Ele está cumprindo muito mais o chamado dele que se ele estivesse só compondo músicas claras, e ele compõe. E as músicas dele são muito boas. O worship que ele faz... A gente canta a música dele. Nós cantamos. Sabia disso? Você canta a música dele. Desconhecimento e essa rapidez em analisar, né? Analisar e classificar e rotular e chamar de dizer demoníaco. Se aquilo é bom ou é ruim, é porque vem da falta de entendimento do que é um evangelista, do que é um mestre, do que é um pastor, o que você está fazendo naquele momento, né? Está sendo criticado. Gente, vocês percebem que ele não está ocupando o lugar de um mestre? Mas vocês não que ele acham... não está vendendo isso como ensino para a igreja? Eu acho que isso fala muito mais sobre gosto do que sobre mais... Eu acho que sonoramente também não gostei. Aí você vai escutar e você já relaciona as coisas. Estou falando que todo mundo faz isso. Mas assim... em modo geral. Em um modo geral, você não gosta. Eu sou uma pessoa que, assim... às vezes me cansa o worship, me cansa. Assim, cara, não estou falando que assim, eu venho para a igreja, não canto mais, eu fico de braço... Não, nada a ver. Deus, o Espírito Santo, ele fala, a presença dele está ali. Mas no meu dia a dia, talvez seja uma música que eu não escute mais. Talvez eu goste de escutar músicas como essa,
para que eu possa Pensar. Então assim, então Samuel, não é isso, eu tenho dificuldade para interpretar algumas coisas. Cara, eu leio a letra dessa música e eu falo assim, rapaz, calma aí. eu vou até no chat, sei lá, vou qualquer coisa, porque assim, cara, a folha que caiu, que não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso entender melhor sobre isso. Mas eu acho que hoje o gosto musical faz porque hoje as pessoas elas criticam de qualquer jeito. Analisa. O cancelamento hoje, ele é muito louco. O cancelamento na internet hoje, aconteceu algo recentemente com uma conhecida nossa, que ela fez um comentário no Instagram e aí, enfim, criticando uma outra pessoa e cancelaram ela. Começaram a criticar. A atitude dela no gerenciamento de crise dela foi o quê? É reconhecer o erro dela. E era muito engraçado, porque postavam o vídeo dela falando mal da pessoa. A pessoa ia lá e criticava. Aí ela respondia, realmente, eu errei, né? Eu não deveria ter feito. Aí a mesma pessoa, quem não erra, né? Que não sei o que, tipo, já mudou. A pobreza desse diálogo. Exatamente. Diálogo pobre. A própria pessoa, né, ela virou, do mesmo jeito tem pastor aí que, assim, não, chegou e falou, maravilhosa música. Aí, não, agora eu escutei. Veja bem. Veja bem, não vou. Poxa, caramba, você abre a câmera, você é uma pessoa relevante, então chega e pensa no que você vai falar, né, pra você não ter que ficar mudando. E olha, se a pessoa escutar o disco todo, na ordem das músicas... Essa é a música menos relevante. Essa é a música menos relevante e a pessoa não fica chocada. Não fica. Não Você fica. ouvir essa música sem ouvir a outra, que é o tema convite do negócio. Então vocês... Não, ele começa o sermão cantado falando do texto. Dos textos. E depois... Falando do contexto, falando onde Jesus estava, na casa de um fariseu, explicou como ele chegou até ali. E aí quem ouve na sequência... E eu fiz esse desafio com muitas pessoas que eu conheço, mas é bom, nenhuma ouviu. É bom a gente esclarecer. O Banquete é um disco antigo já, de 2000. Tem um ano. Um ano. Aí depois ele fez uma versão estendida, que essa é uma versão onde ele fez meio que uma mensagem. Então, entre uma música e outra, ele vai fala. explicando, né? Aí agora eles lançaram esse disco ao vivo. O disco ao vivo não tem essas explicações no meio. Né? Então você tem que é o corte das músicas. Você tem que escutar essa versão estendida que é uma pregação. Mas a própria versão ao vivo, ela já traz uma história, ela já traz uma escalada. Eu acho que para mim o ápice do disco, para mim, é a música Convite. Que é a música que fala, bonita. Que é a música que eu falei pro Bueno uma vez, eu tava escutando essa música na academia e comecei a chorar, porque ela traz algo que para mim talvez nenhuma outra música de hoje naquele momento traria, porque traz a questão da vulnerabilidade de nós perante Deus e de nós, a gente deveria estar sentado no chão, mas Deus traz para a mesa. Isso aí arrepia, isso é maravilhoso. Então, assim, essa música, a música Uê é a música menos relevante do disco. E nós da igreja, nós não fomos convidados para esse banquete. Não fomos. Precisamos lembrar disso. Nós não somos judeus. É sobre isso que Lucas está falando. Nós não somos o povo da aliança. Não éramos para estar na mesa. Então, os servos do rei, do Senhor, que saíram a convidar as outras pessoas, nos atraiu a igreja de Cristo, atraiu os gentios, os povos de todas as línguas. Se os judeus daquele tempo olhassem para nós, falaram, quem é esse povo que acha que pode assentar na mesa? Eles com todas as suas regras, vestimentas, práticas de devoção a Deus, com todos os seus rituais ao acordar, ao dormir, com toda a sua consagração, limpeza, higiene. Imagina nós falarmos para eles, eu também faço parte do banquete. Imagina, vocês não cumprem 1/10 daquilo que nós cumprimos com o rigor da lei. Então, para eles é um absurdo imaginar que nós aqui, a Igreja Evangélica do Brasil, faz parte desse banquete. E o Senhor nos atraiu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convidou. Então, o que a Sara fala aqui, o contexto dessa mensagem é humildade, é uma coisa que nós deveríamos nos transvestir de humildade ao analisarmos qualquer coisa. E dar às pessoas
poder da dúvida. Assim, eu não posso falar que o cara é mal intencionado, porque é isso que as pessoas falam. Ah lá, ele é mal intencionado. Ah, ele quer causar. Eu acho que ele nós quer... não estamos calma. dentro de contexto. A gente está analisando uma coisa totalmente fora de contexto. Como se o nosso pequeno mundo aqui, e aí eu convido todo mundo a ir lá, porque a gente dá informação, as pessoas não acreditam. Entra lá na inteligência artificial e pergunta quantos % dos cristãos do mundo inteiro estão no Brasil. Quantos % estão na sua localidade? E o que isso significa na sua realidade? Porque, por exemplo, no Brasil hoje está aumentando o percentual de cristão. Está diminuindo o percentual de corrupção, de violência, não sei o quê. Então, não é só o fato de ser crente também, temos mais crentes. É se isso traz transformação de verdade no nosso ambiente e na nossa vida. Então, nós nos sentimos tão à vontade assim para criticar algo, para rotular algo, sem entender todo o contexto, já mostra quem nós somos. A gente está falando de algo muito plural, que nós rejeitamos algo que está ali, ó, que está numa região do nosso próprio país, sem tentar entender o que estava acontecendo. Sem colocar no lugar certo. Fala, gente, é uma expressão de cultura que talvez você não entenda. Simples assim. Talvez isso não tenha significado para você, mas se você ouvir o outro, você vai entender. Ouvir, não concordei, tudo bem, a gente pode ouvir, não concordar e continuar a vida. O que nós precisamos tirar de lição dessas coisas é assim, missiologia básica, fundamental. Quando nós vamos falar sobre o Evangelho, a gente precisa tomar cuidado para não deixar lacunas, porque essas lacunas vão ser preenchidas por outra coisa. A gente tem que tomar cuidado para não colocar dentro dessa comunicação do Evangelho elementos culturais que depois vão ficar e o Evangelho completo não vai ter lugar. Eu questiono muito mais se o problema é nosso, de termos um Evangelho lacunar, e toda vez que a gente olha para alguma coisa, a gente se espanta com tudo que é estranho para nós. Ninguém falou para você assim, olha, querido, você vai aceitar Jesus, vai viver uma vida transformada, vai ir na igreja, vai cumprir todas as funções lá, mas as pessoas não vão ser iguais a você. E não adianta, nós somos Amor em Movimento. Fala, gente, ó, compra uma calça, um tênis legal, uma camiseta preta daquela marca lá, e você é um Amor em Movimento Lovers. E aí o mundo inteiro vai ser igual a você. Porque agora você vive para Jesus, você serve a Jesus. Então, espere encontrar pessoas que são absolutamente iguais a vocês. Acho que nós aprendemos errado. A nossa base de fé precisa ser sólida e única. Agora, as nossas expressões... Está faltando informação para um monte de coisa. Por exemplo, não sei o quê, mas isso é cultura afro. Gente, pesquisa lá, entra no GPT. Quantos % do continente africano hoje é cristão e quantos % é islâmico? Nós deveríamos estar aqui falando sobre outro assunto. E o islamismo crescendo. Né? O islamismo crescendo. O cristianismo ainda é uma força maior na África, mas está muito perto. Então, nossos discursos estão desatualizados, misturados com um monte de coisa que não tem nada a ver. Que você dançar para a direita ou dançar para a esquerda é igual pegar onda, gente. Tem gente que gosta de pegar onda da esquerda para a direita, outros da direita para a esquerda. A questão é nossa base de fé. Talvez o nosso evangelho seja mais lacunar do que os dele. Uhum. E um ponto que Jesus coloca, que eu acho que é muito importante, que é o que os fariseus faziam nos tempos de Jesus, que é coar uma mosca e deixar passar um camelo. É isso que Jesus dá como exemplo. Que é coar poucas coisas ali, que era o que os fariseus faziam naquele tempo. Os fariseus, eles eram muito preocupados com as minúcias da lei, a ponto de implementar a tradição, que é acima da lei. Eram elementos que, assim, que excediam em rigor as práticas da lei para não correr o risco de desobedecer nenhuma lei, e eles criam em seus corações que eles não descumpriam em nada a lei, que eles cumpriam todos os pré-requisitos. E aí o que Jesus está falando é isso, vocês estão aqui quando essa mosca, a mosca do caminhar um passo ou não, de andar uma milha a mais ou a menos, do sábado, do rigor desses detalhes, mas vocês deixam passar a piedade, o amor, vocês deixam passar coisas que para Deus são importantes e para vocês não são. E nós, como cristãos, no modo geral, ao vivermos na igreja 2, 5, 10, 20 anos na igreja, acabamos entrando nesse automático de deixarmos camelos passarem.
de pararmos de olhar para a nossa vida, nossa prática de fé, nosso coração, nossa humildade, nosso amor ao próximo, nossa vontade de falar do evangelho para outras pessoas, da nossa obediência à vontade de Deus, mesmo em tempos difíceis, enfim, de coisas tão profundas na nossa vida, no nosso caráter, do cenário cristão no modo geral. Quantas coisas polêmicas, problemáticas acontecem em volta do evangelho e que ninguém se incomoda. Assim, de lideranças cristãs, de pessoas dentro da igreja, de práticas comuns na igreja, que as pessoas falam, né, mas tudo bem, né, acontece, e que são camelos passando, camelos do... Mas é um ritmo diferente do meu. Aí é o problema. Uma forma de expressar diferente da minha, aí olha, eu não devia estar, sinceramente, se é obra de Deus, eu não devia estar plantando, eu estou regando e Deus dando crescimento. É outra sequência, não é? Aí tem um ponto importante. Uma das coisas que as pessoas mais falaram, mas não usa a palavra Deus. Querido, tira a Esther da Bíblia. Às vezes você usa a palavra Deus, você fala glória a Deus, e você faz coisa pior. Então, assim, não adianta você querer, a Bíblia fala sobre isso, nossa, mas eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não conheço vocês. Não conheço vocês. Então, assim, eu acho que é muito raso esse argumento. Primeiro, esse argumento fala, não é bíblico porque não usa a palavra Deus. Tem livros na Bíblia que não usam a palavra Deus. A questão é o seguinte, eu acho que você levar argumentos muito rasos. Eu gostei do Bibo quando ele falou o seguinte, o que é para Deus não tem confusão. Tem uma coisa que tem na igreja é confusão, gente. E a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler Ezequiel. Meu Deus do céu. Vamos ler Ezequiel. Meu Deus do céu. Não, eu desafio qualquer pessoa que está nos escutando agora a interpretar o livro de Ezequiel para nós aqui. Qualquer pessoa. Por isso que ninguém mais lê Ezequiel. Pergunta para todo mundo, gente, o seu devocional está em Ezequiel hoje? Qual foi a última vez que um texto de Ezequiel foi pregado na sua igreja? Porque a gente seleciona, a gente começa a conversa do meio para frente. Fala, imagina um homem de Deus receber uma mensagem de Deus dentro do seu coração, dizendo, olha, eu vou tirar de você a sua delícia, a sua esposa. Vamos lá, explique isso para a igreja. Não é verdade? Explica isso para a igreja, fala lá sobre isso. Não, a gente não prega mais Ezequiel, não vamos falar sobre Ezequiel, porque complica. Então, nós vamos falar sobre outro assunto. Essa dificuldade de leitura está pegando, gente. Esse letramento, porque não é nem alfabetização. Você pega o texto, você é alfabetizado, você lê. Mas é que, assim, a gente, princípio básico, a palavra nos desorganiza, mexe com a gente, nos confronta. O que consola é o Espírito Santo. Vamos colocar os papéis ali sérios. A gente espera só uma palavra que consola. Talvez por isso essa música que a gente fala, Auê, tenha dado um quiprocó tão grande por conta da desorganização que isso te causa. E você precisa olhar para o texto, você precisa gostar de texto que mexe com você. Não adianta você pegar e escolher 4 salmos e ler ele para o resto da vida. E os salmos se confrontam também, muitas vezes. Lê o salmo inteiro. Sim. Lê o salmo. Não pega só aquele versículozinho, não. Lê o salmo. Até porque tem salmo que se você parar no versículo 4, você pula da ponte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Quer dizer, dentro do Salmo 23 também a gente tem bastante coisa para entender. Não espera uma palavra que sempre te... E Sara, você falou, olha que coincidência, eu li ontem Salmo 23 e eu parei nesse primeiro versículo e veio um negócio, explodiu na minha mente um negócio. Claro. Calma, gente, não falando uma besteira, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. O pastor, ele conduzia. O pastor, ele conduzia ovelhas. Sim. O pastor era guia. A partir do momento que Deus é o meu guia, não é que Mas a palavra guia é da macumba, não pode usar. Não pode usar. Desculpa, gente. Não pode usar. Não pode usar. Não pode despachar mala também no avião. Não pode. Sara, você vai viajar, não é despachar. Você vai, não entregar a mala. Não pode. Se fizerem, porque é macumba, isso, eu vou falar que é macumba. Se o pastor é o guia, eu entendo que nada me faltará, não é nem a questão do material. Se Deus é o meu guia, se eu confio nesse pastor, a sabedoria não me falta. A
A fé não me falta. A direção não me falta. A falta. resiliência não me falta. A direção não me falta. Só que é difícil a gente pensar dessa forma. Vamos pensar culturalmente lá com palavras do Nordeste? É uma delícia ensinar esse versículo com palavras do Brasil. Vou nem falar Nordeste, com vocabulário popular. Em todo versículo, em toda palavra, a gente tem uma experiência humana e um princípio eterno. A experiência humana aí é a experiência de Davi, porque ele trabalhava como pastor de ovelhas. Então, ele tem uma experiência humana que ele consegue traduzir o princípio eterno dentro dessa experiência de trabalho dele. O Senhor é meu pastor. O pastor, ele cuida da característica. Quem acha que tem ministério de pastoreio, presta atenção nisso. Segurança, abrigo e alimentação. Esse é o pastor. Então, se o Senhor é meu pastor, ele é minha segurança, e nele tem a minha segurança, minha alimentação e meu abrigo. Eu não preciso viver em querência, vamos usar a palavra de brasileiro. Eu não preciso viver em necessidade, eu não preciso viver desejando. O Senhor é meu pastor e nada me falta lá, fala do pastor e da minha atitude como ovelha. Eu não preciso viver desejando, porque nele estão todas as coisas. Uma vez que ele é meu pastor, eu tenho todas essas coisas, é isso que você falou. Qual é o caráter de Deus? Deus é sábio, Deus é grande, Deus é bom. Isso aqui. Eu não vivo em querência, gente. Eu não vivo naquele anseio, naquela angústia. E nele tem todas as coisas. E se ele é meu pastor, eu, como ovelha do seu rebanho, não vivo como as outras ovelhas que vivem em necessidade. Esse é o princípio eterno da questão. Não quer dizer que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas eu não tenho aquele carro lá, então falta a parte do todo, né? O Senhor é meu pastor, hoje eu estou pegando ônibus. Meu amigo, você está pegando ônibus, mas você não vive necessidade. Você tem um pastor que cuida do seu transporte, né? Então não se preocupa com isso. Agora, entrando para a parte prática, hein, Bruno? E o José e a Maria? O José e a Ciranda? Tadinho. Não, primeiro que ciranda é brincadeira de criança, não é? Ou ciranda é da macumba também? Então, acho que eu não tenho nenhuma referência. Gente, depende, você vai significar a palavra de acordo com quem você é. Então. Mas eu brincava de ciranda quando eu era criança. Eu não lembro se eu brinquei. Você não brincava? Não lembro. Então, o José e a Maria, que, enfim, entregaram aí pra macumba, que eu não tenho referências culturais. Não, é uma coisa que eu achei muito legal. Muito legal, não. A palavra significa ácido. O que ela significa pra você. Eu descobri que o povo sabe mais da macumba do que da Bíblia. Isso é. Caramba, mas não, porque assim, vamos lá, abri a Bíblia assim, macumba, o irmão falou, não, eu vou falar isso pautado na Bíblia. Abriu a Bíblia, então, porque na macumba, falei, querido. A gente não tem essa aula no college. É difícil. Era macumbologia. Não temos macumbologia. Isso tem em Hogwarts. Não, e nem a religião macumba existe, né? Porque não é macumba o termo, né? Isso aqui é pejorativo da igreja. É elemento de cultura. A única prática de ligação com o divino, de busca a Deus e ser primeiro encontrado por Ele, é a verdade absoluta, a palavra de Deus, né? Nosso Deus Todo-Poderoso, revelado nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resto é tudo prática cultural. Sim. E sabe uma coisa curiosa? Que, meu, é impressionante como ninguém entendeu. O elemento da religião afro, que todos descreveram que quando o Zé Padilha chega, todo mundo ri. E Zé Padilha ou Pelintra? Sei lá, eu não sei. Aí... É Pilintra, né? Acho que é Zé Pilintra, né? A Vitória que sabe. Padilha é outro. Não sabe, né? Quando ele chega, todo mundo riu. No texto da música, o rio não é bom. O rio riram dele. Tipo, é num sentido negativo, porque ele não era bem-vindo no banquete. Ele não era bem-quisto ali. Então as pessoas riram. E depois da Maria, ela sambou e tal, e ninguém gostou, ninguém se agradou. Então... Tanto o José e a Maria, pelo menos no texto em que eles escreveram, está no texto da música, eles não foram bem-quistos ali naquele banquete, mas o céu se alegrou. Se coloriu. O céu festejou. Quem já foi lá no terreiro? Eu já fui. Vocês não foram no terreiro. Quem já foi cada rolê aleatório, sabe? Cada uma. Né? Vamos fazer um confessionário. Não, é que a gente passa... A gente estuda. É campo de estudo, né? É campo de estudo. Na verdade, é curiosidade mesmo, porque dentro do campo de estudo você fica cheio das curiosidades e se mete em coisas que não deveria se meter. Mas estive lá.
E não foi uma vez só. Estive lá e observei. Para quem tem essa imagem mental como eu tenho, escutar essa música é um pouco diferente daquele que não entrou lá. Mas isso não quer dizer que esse era o sentido final do texto. O fato dele ter feito uma referência, se fez a referência, é uma referência que nos leva a pensar também. O que eu não posso afirmar é que eu vou pegar os elementos de uma determinada religião e vou encaixar aquilo no cristianismo. Eu não posso falar assim, ó, venha como está. A gente vai aceitar a entidade daquela religião e vamos colocar dentro da verdade absoluta, que não pode mais ter verdade absoluta, né? Mas existe uma verdade absoluta e não adianta eu promover um sincretismo. Mas isso é uma questão de interpretação de texto maior e eu não sei o que estava dentro da cabeça dele. Mas assim, dado ao contexto Geral, do álbum, é então, muito claro é que que o convite de um José e uma Maria refere-se a pessoas simples. Então, engraçado, eu interpretei de uma outra forma. Eu interpretei na questão que ele riu e ela sambou porque eles estavam no banquete. Não, as pessoas riram, tipo, dele. O sujeito é outro. O outro Sim. Ele riu porque eram pessoas que não seriam naturalmente convidadas para aquele tipo de lugar. E aí, quando a Maria sambou, as pessoas não se agradaram. A música fala isso, que não se agradaram, mas o céu coloriu, entendeu? Então, são referências, até textos da Bíblia que falam quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Sim. Só que o contexto das pessoas do banquete se estranharam com aquele tipo de gente ali, isso entendeu? Que não é música de igreja. Mas a minha versão vale. Não é música de igreja. Você vai colocar isso no inário da tua igreja, vai cantar isso no culto e todo mundo vai levantar Mas, a mão. poxa, quantos Josés existem no Brasil? Não é possível que a igreja vai ter a maior referência de um homem chamado Zé, de um personagem da Macumba. Zé da Silva. Não, Zé Ninguém. O Zé é um termo até. É o Zé Ninguém, é o Zé Mané. Maria vai com as outras. Exato. Porque são nomes comuns. O autor, que a gente sabe o que ele tinha em mente quando escreveu, é o próprio Deus, porque ele revela todo o seu caráter. Agora, as outras pessoas, em tudo que a gente fala, tem diálogo de cultura. Por exemplo, olha a confusão cultural que a gente fica numa música que a gente canta aqui. Eu não estou falando que a música está errada. Eu só estou falando que ela, em contato com a cultura, é uma questão. A gente canta, me ajudem aí com a letra, em sangue e dor se entregou, meu Deus... Chorou, sangrou. Meu Deus, Chorou, meu Deus, sangrou. O louvarei, pois me alcançou. Isso. Aleluia ao filho que sofreu. Se você for olhar com um olhar bem crítico, como a gente está olhando para o Aue, a gente olhar para um louvor como esse que a gente canta na igreja congregacional, worship, mas a gente canta como congregacional. Se você pensar na cultura brasileira, que vem de uma maioria que acredita num Cristo crucificado, que parou no crucifixo e ficou lá e está pendurado ali como o servo sofredor, e a gente não lê o resto do Evangelho, tirou a transfiguração, que revela Cristo totalmente glorificado, e sai de Apocalipse, que mostra Cristo totalmente glorificado. O estado atual de Cristo é totalmente glorificado, reinando, pronto para julgar as nações. A gente canta aleluia ao filho que sofreu. Eu, quando canto na igreja, eu canto aleluia ao filho que venceu. Entendeu? Porque eu acho que, para mim, para mim, eu entendo a música inteira. Sim, a poesia da música, de Cristo. Né? Mas eu, pessoalmente, Sara, não posso terminar dizendo aleluia ao filho que sofreu. Eu digo aleluia ao Cristo que venceu. Porque eu conheço meu Jesus glorificado. Né? Faz parte dos 4 pontos centrais do Evangelho. Mas isso é uma questão de você entender o Evangelho e cantar com entendimento. Há anos atrás a gente cantava Gratos pela cruz tão poderosa. Lembra dessa música? Em que o próprio Deus morreu por todos nós. Eu não cantava Gratos pela cruz, eu sou grata por Jesus. O madeiro em si é instrumento. Então eu cantava Grato por Jesus tão poderoso. É uma questão nossa, cada um sabe onde é a sua lacuna de fé e onde não deve ir. Mas você não pode acusar alguém que canta Grato pela cruz, a pessoa que está fazendo tá uma idolatria, né, tá no sentido da poesia da música. Faz parte né? dela. Nós precisamos ensinar o Evangelho inteiro, mas a gente não domina a cabeça do outro, gente. Nem do autor, nem do leitor, nem do músico, nós não dominamos. Aliás, isso é nós estamos tentando, nesse julgamento com essa música Aue, a gente está tentando ser onipresente, onipotente e onisciente, que são justamente os lugares onde Deus não nos colocou. Eu não conheço o pensamento do outro.
Agora, partindo para o final. Só teve um ponto, um vídeo e uma crítica do nosso professor de Hogwarts lá, que ele fala que aquilo ficou um pouquinho na minha mente e eu queria abrir aqui. Hogwarts. Professor de Hogwarts. Sobre bom senso. É um assunto que a gente talvez pode trazer na mesa. Eu acho que dentro da igreja precisamos ter, principalmente na sociedade que a gente vive, onde a gente recebe muita gente, enfim, tanto aqui dentro da igreja, a gente que prega, a gente às vezes tem que pensar nessa questão. O bom senso entraria num caso como esse? É claro que eu não vou julgar se ele tinha que ter bom senso ou não. Se fôssemos nós, faríamos uma letra igual? Ou teríamos difícil. Bom senso? É difícil porque eu acho que o contexto conta muito nesse caso. Porque eles já são um grupo que fazem esse trabalho há muitos anos. Eles têm um contexto de missões lá nas tribos indígenas, de contexto social. Eles são do Nordeste. O Nordeste brasileiro, gente, para nós que vivem aqui na verdade, o Brasil tem muitos países dentro do Brasil. Nós já fizemos viagem missionária para o Nordeste muitas vezes, para o sertão. Eu brinco com o pessoal que eu nunca fui para uma praia do Nordeste. Mas eu já fui em todos os... Sertões. Todos. Sertão, né? Eu conheço Sertão, todos. Né? Paraíba, Piauí, Bahia, todos. E assim, são outros países mesmo. A diferença cultural é absurda, assim. E tanto no Mato Grosso do Sul, em todas essas regiões do Brasil. No Sul, né? No Sul, no Rio Grande do Sul nós fomos também. Então, assim, é isso que eu acho que é importante falar. O que para nós é bom senso, para eles é só a cultura deles. E aí, eu acho até um pouquinho maldoso falar que eles não tiveram bom senso. Porque eles só estão fazendo algo deles. E aí, sabe, não sou um pouco não tem uma altivez nessa fala? Os de fora somos nós. Exatamente. Então eu acho que é um discurso que é até um pouquinho assim, de uma posição superior, parece. Que tipo, olha, eles não tiveram bom senso. O grupo ali relativamente pequeno num cenário brasileiro, eles falam pra eles, a galera que acompanha ali o trabalho deles segue há muito tempo ali. Óbvio que isso foi uma coisa que furou a bolha, mas é que foi tirado de contexto, então por isso que explodiu. Mas no contexto deles isso já é muito comum. Então assim, é algo que eu, Rafael, não faria? Não, porque eu nasci em São Paulo. Exato. Eu venho da Assembleia de Deus, depois da Assembleia de Deus eu fui para a Igreja da Parede Preta, enfim, eu uso calça da Zara, sabe, eu estou nesse contexto, então eu não faria, mas é porque eu não tenho essa referência. Olha, entendeu? Eu tenho uma experiência de uma vez, me falem o nome da música, sobre Timóteo, como é que é? Amado Timóteo. Amado Timóteo. Tenho uma experiência com uma sala de teologia que eu estava dando uma aula sobre o tema e os alunos conheciam, não é aqui na igreja, em outro lugar, os alunos conheciam essa música, Amado Timóteo. E eu comecei a ensinar, eles falaram assim, Sara, você conhece essa música? Aí eu falei, olha, eu nunca ouvi assim da maneira como vocês estão falando, tão pontuado. Então a gente meio que combinou, eu ia dando aula, eles iam declamando a música. Nós fizemos um negócio ali fantástico. Quem estava ali aprendeu. Nós tivemos uma experiência muito legal com o conteúdo da aula e eles declamando a música. Uma riqueza. Uma riqueza porque nós tínhamos a experiência humana, o princípio eterno e algo muito próximo a nós. A gente estava construindo uma coisa dentro de sala de aula e foi muito bíblico. Então, o fato da pessoa ter feito uma música ali, olha, nós aproveitamos isso dentro de sala de aula com conteúdo muito bom. Então, esse negócio da gente querer pegar tudo e fazer tudo de tudo, o problema somos nós. Né? Minha cultura é mais do Sul. Eu também enfrento coisas. Porque, vocês são frios, vocês são... nós temos um outro perfil, que talvez aqui nesse meio não seja muito valorizado, mas em outros são. Então, cada um sabe a briga que enfrenta com a sua própria cultura. O povo do Sul pensa diferente, gente. O povo do Norte pensa diferente, o povo do Nordeste pensa diferente, mas lembrar que nós somos um ovinho. Até colocar uma coisa, esse conceito do Auê não é uma coisa estranha. Se a gente ler lá Amós 5, 23, tem lá o conceito de barulho. Deus mostra o que ele aceita como louvor e o que é o som de um estrondo, o som de uma multidão desordenada.
o Senhor mostra que a primeira coisa é que Ele quer um louvor que venha de uma vida que viva aquilo que está falando. Aham. É a coerência. Sim. O nosso Deus, quando Ele fala sobre esse estrondo, esse ruído, que Ele fala, para mim é confusão, Ele está falando, eu quero que vocês vivam aquilo que vocês cantam. Não adianta nada defender a UE, ficar defendendo a música UE, se você é o primeiro a discriminar, a rejeitar, a fechar as portas dentro da sua igreja. Não acolher pessoas novas. Viver dentro de uma bolha, fazer panelinha dentro de igreja. Não adianta nada defender a UE. E não adianta também rejeitar a UE se você também não entende ali o texto de Lucas 14 e vive o contrário. Quando Deus fala do verdadeiro louvor, Ele fala, viva aquilo que você canta. Sim. É UE demais para mim. Gente, a gente está... eu acho que para a gente arrematar isso, eu acho importante a gente entender assim que Deus, Ele na multiforma graça, Ele alcança pessoas do seu jeito, da sua forma, Ele fala com pessoas em lugares que a gente nem imagina que Ele poderia falar com alguém. Né? Ele é capaz de alcançar uma prostituta num prostíbulo e falar sobre Deus no mesmo ambiente que ela está ali, Deus tocar no coração dela, como tocar no coração de alguém no Nordeste também, ali no sertão. Eu tive a oportunidade para o sertão uma vez, e assim, é um povo totalmente acolhedor, é um povo que assim, você passava na rua, as pessoas te chamavam para entrar na casa dele. Como que acontece isso aqui em São Paulo, sabe? É uma cultura diferente das coisas, é um povo sofrido, é um povo que, assim, é um povo que vive muitas vezes marginalizado das coisas, né? Existe muito preconceito com isso. Mas só que Deus alcança essas pessoas lá. Se a gente for fazer uma viagem missionária lá, é porque, assim, Deus quer alcançar pessoas lá, existem igrejas que estão lá. E poder falar sobre o evangelho dentro da cultura deles, para que eles entendam, isso é o evangelho puro e simples para eles. Talvez para a gente não seja isso. Então, assim, e eles estão sendo alcançados. Então, a gente escuta muitas críticas sobre a música, mas eu tenho certeza que existem testemunhos sobre essa música. Com certeza. Existem pessoas que ouviram a música e viveram, Deus alcançou essas pessoas. Então, a gente não pode hoje questionar a forma de Deus fazer as coisas. Porque é muito legal a gente falar sobre Deus é o Deus que é no tempo dele, da forma dele, mas quando a gente vive no nosso mundo, a forma de Deus é a forma que ele usou através dessa música, através da cultura, né? Então, assim, eu acho que antes de mais nada, a gente precisa colocar a mão na nossa consciência e entender que, assim, primeiro, se você não gosta, não escute, não tem problema. Mas você não questiona. Não demonize. Não demonize, não questione as coisas sobre ritmos. Isso é bobagem. O diabo, ele veio para roubar as coisas. Ele não cria nada. Né? Então, assim, Deus criou todas as coisas. Gênesis. Né? Tudo era sem forma e vazio. Era caos. E Deus criou tudo. Então, assim, o que Deus criou, o diabo não pode roubar. E a gente tem que reivindicar isso. Né? Então, o atabaque que a pessoa toca e adora a Deus é o mesmo Deus que o cara que toca guitarra aqui toca e adora a Deus. Então, eu acho que a gente precisa ter mais bom senso nisso, a gente precisa entender que Deus alcança e a gente precisa ser mais misericordioso nessa questão. Não é porque não usou a palavra Deus que não é para Deus. Né? Então, eu acho que a gente precisa colocar a mão na consciência e entender melhor sobre isso. Só para completar, claro. nós não somos capazes de entender a mente de Deus e o jeito que Deus faz. E eu acho que é uma coisa muito importante, que muitas pessoas entenderam como crítica julgadora, mas na verdade eu acho que é a obrigação de todo cristão, porque nas brigas de internet... muitas pessoas defendendo a música, não defendendo, tal, nessa crítica, tipo, vai estudar, era o termo mais falado. Vai estudar, vai ler, não sei o quê. E, gente, eu vou falar isso de uma forma amorosa, mas vai estudar é um mandato para todo cristão, porque a fé que você diz professar é um livro, e é um livro que deve ser decodificado, deve ser estudado, porque ele não é simples de compreender, esse livro.
Claro que as bases da fé, elas são simples, mas existem camadas no livro que nós precisamos sim estudar. Então, estudar não é um xingamento para você, tipo, vai estudar. Não, é um chamado cristão. O livro que você diz amar, o Deus que você diz conhecer se revelou através desse livro. Então, sim, quanto mais você conhecer o livro, conhecer a Deus revelado através desse livro, você vai mergulhar no seu caráter e nos seus princípios. Então, sim, vai estudar. Vai estudar. Eu acho que até é um gancho bom para a Sara falar do college. Eu acho até antes do gancho da Sara, eu falo assim, quando você não estuda, quando você não conhece a palavra de Deus, você acaba sendo levado por tudo que se fala na internet. Porque hoje tem muita gente falando na internet. Uhum. Hoje tem muita heresia na internet. Hoje tem muita gente falando bobagem na internet. E esse é o grande problema. Às vezes é vento. Vento que leva. Salmo primeiro fala sobre a palha que o vento leva, né, de um lugar para o outro. Quando, na verdade, o justo ele precisa ficar enraizado na corrente de água, né, para que a folha não murche. Então, não pode ser como a palha que o vento leva. Então, quando você fala exatamente isso que o Rafa falou, estude a Bíblia, né? Você não precisa ser um teólogo, você só leia a Bíblia e peça para Deus falar isso para você. E faça o college, entendeu? Já dei a deixa. Gente, o college ele é um investimento da Igreja Amor em Movimento naquelas pessoas que já conhecem a Bíblia inteira e naquelas pessoas que estão começando agora, independente do teu nível de conhecimento. Nós estamos falando a respeito de como essa palavra ela se realiza na nossa vida. A grande frustração a palavra está lá, eu começo a ler, eu leio, releio, mas parece que nada acontece comigo, as coisas não estão dando certo. Nós trabalhamos com teologia aplicada, a gente vai pegar a palavra de Deus, entender como é que a gente avança com o reino de Deus a partir da palavra. Esse é o objetivo do college. Então, quem já sabe tudo, já conhece tudo, de trás para frente, vamos falar sobre essas questões aplicadas. E quem está começando agora, a gente vai trabalhar com uma Bíblia que se realiza, com a palavra de Deus em movimento, é isso que nós estamos falando. Existem cursos de tudo quanto é tipo, o nosso objetivo é viva a palavra de Deus de uma forma coerente, o que você crê e o que você está experimentando de verdade. É isso que o college está fazendo hoje. A gente tem modalidade totalmente online, que você entra na plataforma www.amcollege.com.br, faz os módulos totalmente online. E a gente tem a versão híbrida, que além daquilo que você faz online, você também tem aulas semanais às quintas-feiras, e nessas aulas a gente tem um outro conteúdo, por isso que o certificado é diferente. Quem está no híbrido tem mais horas e quem está totalmente online tem um pouco menos de horas. É teologia prática para quem está interessado em avançar. Informação é uma coisa, conhecimento é outra, prática é outra. A gente precisa conversar sobre isso. Não é o quanto a gente sabe, é o quanto a gente está praticando, né? Sim, com certeza. É isso. Então, primeiro programa de 2026, finalizando. Rendeu. Escuta o disco todo é muito bom. Não, escuta Amado Timóteo, meu Deus. Amado Timóteo, escuta o disco todo. E graças a essa polêmica que eu ouvi Amado Timóteo, que para mim é uma das melhores coisas que o Marco Telly já fez. Não ouvi ainda, eu vou ouvir Amado Timóteo. Gente, quinta-feira que vem, lembrando que agora toda quinta-feira, 8h30, tá um pouquinho mais tarde. Então, novamente, se inscreve, ative o sininho, compartilha, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo para outras pessoas também. Né? Deus abençoe muito a tua vida. Nos vemos na quinta-feira que vem. Tchau, tchau.